Olá, eu sou Mary Câmara, apresentadora da série de aprendizado de qualidade. As lições do falecido Dr. Edward Deming não só receberam respeito mundial, mas são seus índices de benchmark para a qualidade. Claire Crawford, Mason e Lloyd Dobbins, coautores de Pensando na Qualidade, Sabedoria do Progresso na Filosofia Deming, vão explicar o que os líderes do Ocidente devem aprender e desaprender para implementar programas de qualidade de sucesso. Também irão rever a filosofia de conhecimento profundo do Dr. Deming e usarão os recursos da Biblioteca Deming de 29 partes que eles criaram. O IDAC tem interesse na sua opinião sobre este programa. Envie seus comentários para o fax 061-225-3416. Repetindo, 061-225-3416. Sabemos que vão gostar desta apresentação. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a maior federação empresarial do mundo, apresenta seminários por satélite. Aprender qualidade para liderar com qualidade. Esse seminário é oferecido em cooperação com a CCM Productions. O tópico de hoje, Pensando sobre Qualidade, a filosofia Deming. Apresentando Claire Crawford Mason e Lloyd Dobbins. Olá, sou Claire Crawford Mason. E eu sou Lloyd Dobbins, e nenhum de nós é experto em coisa alguma. Aprendemos o que sabemos de Edward Deming e sua filosofia de gerenciamento trabalhando com ele. Fazemos perguntas várias vezes e falando um com o outro e com outras pessoas para tentar entender o que nos for ensinado. Muitas pessoas nos deram muita ajuda, mas nós fizemos a coisa do jeito difícil e não há razão para você seguir este caminho tortuoso. As boas novas são, ela é graduada em inglês e meu diploma é de jornalismo. Se podemos aprender, qualquer um pode. As más novas são que o que você está tentando aprender não é uma lista de coisas que pode memorizar. O que dificulta para as pessoas é que o método Dr. Deming é uma filosofia, não é uma receita. É uma forma de pensar, um método de gerenciamento de contínua melhoria. Os métodos que surgiram disso são os únicos enfoques completos para se pensar sobre melhorar e gerenciar um empreendimento complexo. Notavelmente, descobrimos que requeria que desapreciássemos muita coisa de que tínhamos certeza, com certeza. Eu costumava dizer que aprender uma solução para qualquer problema sempre criava um novo problema. Em dias ruins dizia 2 novos problemas. Mas uma vez que a filosofia Deming é um sistema de contínua melhoria, ela não pode criar seu próprio problema. Você veria o problema chegando e criaria uma solução para ele. Porque ela é uma filosofia, o sistema Deming se aplica não só à manufatura onde começou, mas a tudo. Se pensarem bem, muitos dos problemas que enfrentamos na sociedade são problemas de gerenciamento. Por exemplo, o cuidado com a saúde é uma questão nacional agora, mas não há nada errado com o cuidado com a saúde, exceto que custa muito, e o custo de qualquer coisa é um problema de gerenciamento, é um novo enfoque. Mas foi esse jeito de pensar que o Dr. Deming ajudou 2 fabricantes americanos de automóveis a se salvar. Quando começamos a trabalhar com Dr. Deming, tivemos que ter fé em muito do que ele dizia. Não havia exemplos práticos fora da manufatura. Agora temos hospitais, escolas, faculdades, negócios, comunidades completas. E o Departamento da Marinha que estão melhorando sua qualidade e baixando custos, usando a filosofia Deming. Não é mais uma questão de fé. Há provas práticas em todos os campos. Acreditamos que, devido a avanços na tecnologia e por causa de uma população crescente, não temos qualquer escolha senão aprender hoje a fazer melhor com menos. Simplesmente não teremos os recursos naturais para desperdiçar como fazemos agora. Podem chamar a melhoria necessária do que quiserem. Reengenharia, reinventar, método de sistemas, CQT.
Seja do que a chamarem, vão ver que terão de incluir mais e mais da filosofia Deming, porque é o único sistema filosófico de qualidade, completo, eficiente e durável. E é o único que começa insultando as próprias pessoas que tem de persuadir. Se querem uma breve explicação da crença central de Deming, aqui está, por ele mesmo. Esse não é o problema. O trabalhador americano não é o problema. O problema está no topo. Gerenciamento. O problema está no topo. Gerenciamento. Não é que o Dr. Deming não gostasse de gerentes, mas ele sabia que quase sempre os gerentes culpam os trabalhadores por todos os problemas de qualidade, quando nunca era culpa deles. No início dos anos 80, era comum ouvir gerentes sênior de companhias de manufatura dizer que seus problemas de qualidade acabariam quando pudessem substituir os trabalhadores por robôs. Quando tentaram, nada melhorou. O que acontecia é que o sistema tornava impossível para os trabalhadores fazer seu trabalho como ele deveria ser feito. Os gerentes eram responsáveis pelo sistema, os trabalhadores não podiam alterá-lo. Produzimos os videotapes da biblioteca Deming para persuadir os gerentes de que o Dr. Deming estava certo. Eles, a alta administração era o problema. E se eles se concentrassem no sistema, também poderiam ser a solução. Sabíamos que os programas de televisão sobre o sistema Deming de qualidade não seriam o futebol do domingo à tarde. E provavelmente nem seriam tão divertidos quanto um especial sobre a natureza. Então pedimos a nosso amigo Pat Olivan, o famoso cartunista, para trabalhar conosco. Tentamos explicar as coisas de um jeito que nós pudéssemos entender. Usamos o cavalo e a canga a seguir para explicar a responsabilidade do gerenciamento no sistema. A história de um homem que precisava de um animal mais rápido e mais adaptável do que o boi. Então ele domou o cavalo e colocou uma canga nele. A canga sufocava o cavalo. Vai, deixa pra sufocar depois. Anda, vai. Mas mesmo bufando e sufocando, o cavalo podia fazer o trabalho de 4 homens. O que o cavalo não podia fazer era reprojetar a canga. Isso era trabalho da gerência. No século XI, a gerência finalmente desenvolveu a tecnologia para projetar uma canga adequada aos ombros estreitos e peito amplo do cavalo. Agora que o cavalo, o trabalhador, podia respirar, ele podia fazer o trabalho de 16 homens, um aumento de 400% na produtividade. Até eu pude entender isso, mas não pude entendê-lo quando foi apresentado nos detalhes estatísticos tão admirados por tantos consultores de qualidade. Tivemos que tornar a informação disponível para todos. Quando as pessoas me perguntavam o que fiz pelo Dr. Deming, eu costumava dizer, eu era seu tradutor. Eu disse antes que o Dr. Deming era muito difícil de entender, porque ele tinha essa contínua conversa consigo mesmo. E o mundo todo entrava e saía da conversa. Sabíamos que tínhamos de fazê-lo conversar com outras pessoas para que nós pudéssemos entender. Mas tinha de ser alguém que o Dr. Deming respeitasse, e a primeira conversa foi com Robert Reich, na época um palestrante e um escritor. Acho que o Dr. Deming e eu, Claire, sem saber por muitos anos, estivemos falando sobre as mesmas coisas. O Dr. Deming se focou em negócios, em companhias de negócios, e eu foquei na relação empresa, trabalho, governo, no país como um todo. Mas os temas básicos são os mesmos. O tema de ver uma economia como um sistema, a pequena economia de uma empresa, a grande economia da nação, a preocupação em gerar maior cooperação, então preocupar-se com a liderança, olhar a longo prazo e ter responsabilidade a longo prazo. Os temas do sistema, cooperação, longo prazo e liderança percorrem todo o trabalho que Dr. Deming fez. Pensando sobre essas questões, ele foi capaz de desenvolver sua própria filosofia para guiar um sistema complexo. Uma fábrica, uma escola pública, um órgão do governo, por períodos de mudança e ainda ser capaz de prever o que ele faria. A primeira coisa que precisaria seria uma visão de onde você está tentando ir. O que você quer que o futuro seja. Mas como ensinar isso? O Dr. Deming desenvolveu o que chama de os 14 pontos. Coisas específicas a se fazer ou não fazer. O primeiro ponto foi constância de visão e baseava-se em uma visão do futuro. Todo mundo na empresa teria de saber onde ela estava indo. Isso é coisa muito árida. Então chamamos Pat Olivan de novo e seu personagem Punk para nos ajudar a ilustrar os 14 pontos. Esse é o ponto 4. Não confie em inspeção em massa. Suponha que toda manhã você fazia sua torrada, a queimava, a inspecionava e então a raspava. Assim você tinha a torrada da qualidade americana. Mas suponha que um dia você simplesmente ajustou a torradeira e fez a torrada certa da primeira vez. Agora você tem a torrada da qualidade japonesa. Menos custo, mais qualidade.
O problema é que não dá para parar a inspeção em massa até que se mude o sistema de modo que as pessoas nele possam fazer seu trabalho mais criativo, com as melhores ferramentas e suprimentos que você puder pagar. Como organizar seu local de trabalho, escola ou hospital em um lugar onde os trabalhadores queiram fazer seu trabalho corretamente, o que torna possível que eles o façam. Não temos tempo para explicar todos os 14 pontos, mas você precisa saber que eles existem e que você tem de praticar todos eles. O poder das ideias do Dr. Deming é que elas representam uma completa filosofia. Você também tem de saber que a qualidade é movida pelo cliente. O que você está tentando fazer não é apenas satisfazer o cliente, mas, se possível, exceder as expectativas do cliente. O problema vem quando você tenta definir o cliente. Existem mais deles do que muita gente imagina. Uma das definições é que seu cliente é quem vai ter que continuar o trabalho que você acabou de fazer. Todo mundo tem um cliente. Em qualquer organização, seja uma lavanderia, um banco, um jornal, manufatura, educação, não importa. Para fazer meu trabalho, eu preciso saber com quem estou trabalhando, para quem estou trabalhando. Em minha organização, quem é meu cliente, por que estou aqui, o que estou fazendo. E o cliente do estágio seguinte tem de trabalhar com o cliente do estágio anterior. Alguém explicou dessa forma uma contribuição anônima em um de meus seminários. O que posso fazer por você? Eis o que você pode fazer por mim. E agora? A linha da cooperação ficaria mais forte até se tornar uma ênfase central do Dr. Deming. Mas a princípio não percebemos. Estávamos ocupados para notar. Levou um ano para produzir as 2 primeiras fitas da biblioteca Deming. A conversa com o secretário de trabalho Reich sobre os 14 pontos. O Dr. Deming ficou feliz com eles. Se não tivesse ficado, só haveriam 2 fitas. Ele sugeriu que fôssemos à Ford Motor Company, onde ele era consultor desde 1981. Ele deixou claro que não queria que mostrássemos o que a Ford fizera para melhorar sua qualidade, mas como aprender a pensar diferente. Coisas que vocês devem saber. Dr. Deming não queria que mostrássemos o que a Ford fizera, preocupado que as pessoas o vissem e tentassem copiar. Você não pode copiar sucesso. Nada funciona mesmo que se saiba como e por que funciona, e copiar não lhe diz como e por quê. Segundo, no início do próximo videotape você vai ouvir música. Nós usamos só Pet Elephant, seus desenhos e sua voz. Usamos música, gráficos, quadros e qualquer outra coisa que tornasse mais fácil entender que nós estamos falando de um processo de pensamento guiado por uma visão. Sabemos que não é fácil aceitar que a qualidade depende da qualidade do pensamento da maioria dos administradores, mas depende. A qualidade começa do topo, no projeto do produto, no projeto do serviço. Qual a intenção? Começa do topo. Com isso feito, todo mundo pode fazer seu trabalho à perfeição. Sem isso, toda a empresa vai por água abaixo, fazendo muito bem a coisa errada. Fornecendo um produto errado que não vai vender. Tendo um serviço à venda que as pessoas não querem mais, ou nunca quiseram. Todos podem fazer seu trabalho à perfeição. Toda a empresa vai por água abaixo. Aqueles empreendimentos que não se adaptaram à cultura da qualidade fatalmente vão fracassar. E isso se aplica tão claramente aqui nos Estados Unidos como em qualquer outro lugar no mundo. Esse foi Don Peterson, então diretor-presidente da Ford. Uma das coisas que a Ford teve de superar na época foi sua típica impaciência americana. Num minuto isso e um tempo depois aquilo. Nós americanos queremos tudo acabado na sexta. E o sistema Deming de gerenciamento não funciona assim, como os gerentes da Ford aprenderam. O que estamos esperando ver é o Dr. Deming entrar e... tipo como um neurocirurgião que vai torcer a filosofia de qualidade e o sistema de qualidade que nós temos, mas sem causar muito dano a eles. Ao invés, acabamos com um catalista, um filósofo, um líder de mudança e um método todo diferente para a qualidade na Ford. E quando o Dr. Deming começou a falar conosco sobre, sabe, vocês podem ver uma pequena mudança em 5 anos e verão um pouco mais em 10, mas se pensam que vão mesmo ter progresso significativo antes de 15 ou 20 anos, então vão ficar
desapontados porque foi quanto os japoneses demoraram para... Essa não era bem a solução que queríamos ouvir. Não, não era. Queríamos tudo arrumado no fim do mês. Mas vai chegar. Então vamos deixar isso para trás e procurar algo mais rápido. Certo, certo. O método predileto de ensino do Dr. Deming era fazer perguntas, forçando as pessoas a questionar o que faziam e por que faziam. Em um grupo de 340 trabalhadores, Deming descobriu que só 6 deles conheciam seus clientes. Como podem fazer o seu trabalho se não sabem como os clientes vão usá-lo? A tarefa mais simples não está definida. Não é definida por procedimentos. E vocês pensavam que era. Não é. É definida pelo uso que vai ser feito de seu trabalho. Assim se define o serviço. Definir seu serviço do jeito que o Dr. Deming queria que fosse definido requer que você pense sobre o serviço, o que ele produz e o que fará por outra pessoa. O Dr. Deming sempre questionava grupos de trabalhadores, mostrando a eles que, mesmo que quisessem fazer seus serviços, não saberão como se não soubessem quem é seu cliente e como seu trabalho será usado. Tem certeza que seu plano vai fazer coisa melhor? Se você não sabe quem é o cliente, como você sabe? Não, eu não sei. Você não sabe. Então, como pode saber que o trabalho ficaria melhor com o plano que fez para si mesmo? Não tinha permissão de perguntar. Não podia perguntar ao cliente. Bem, seu serviço é trabalhar. Não faça perguntas. Então, o que está dizendo é que se não sabemos quem é o cliente, não estamos fazendo o serviço. Então, temos 250 pessoas aqui que não estão fazendo nada pela Ford Motor Company e sendo pagas por isso, não? Qualquer Não coisa. estamos fazendo serviço. Não, não estamos. Não tão bem quanto poderiam. De novo, ele não queria que memorizassem coisas a fazer, passos a tomar ou técnicas padrão de solução de problemas. Ele queria que pensassem e criou meios para ajudá-los a fazer isso, para ajudá-los a ver que o que estava sugerindo era baseado em fatos, não adivinhações. Talvez a melhor ferramenta de ensino do Dr. Deming seja o experimento da bolinha vermelha. De novo, ele criou e refinou durante muitos anos. É preciso meio-dia para fazê-lo, mas queremos lhes dar pelo menos uma ideia de como funciona e do que ensina. Em seu seminário de 4 dias, o Dr. Deming chamaria voluntários da plateia. 6 trabalhadores dispostos, 2 inspetores, um inspetor-chefe e um prontuário. O Dr. Deming fazia o papel de gerente da fábrica e explicava o trabalho para os trabalhadores. O serviço deles era usar uma chapa de 50 buracos, mergulhar em um vaso retangular e retirar 50 bolinhas brancas, só brancas, já que haviam algumas bolinhas vermelhas em cada vaso. Os inspetores tinham que contar as bolinhas vermelhas que fossem pegas. O inspetor-chefe tinha que verificar a contagem, passá-la ao prontuário, que iria anotar o número, anunciá-lo e devolver àquele trabalhador a linha de montagem. O vaso tinha 32 mil bolas brancas e 800 bolas vermelhas. Então, quanto menos bolas vermelhas você pegasse, melhor trabalhador seria. Uma vez que bons trabalhadores só seguem ordens e iriam pegar apenas bolas brancas. Todo mundo sabe que isso é verdade. Se os trabalhadores apenas seguissem ordens e dessem duro, muitas bolas brancas seriam produzidas e a fábrica iria prosperar. Se não fossem produzidas bolas brancas o bastante, é claro que você seria demitido. Vocês entendem que a continuidade de seus empregos depende de sua performance. Enquanto tirarem bolas brancas o bastante, terão empregos. O custo está superando as receitas. A gerência está acabando com a empresa. Em outras palavras, seus empregos dependem de sua performance. Vocês acham que isso ficou claro? Vocês entenderam? Vou explicar o serviço. O material entra na forma de bolas brancas e vermelhas. Seu serviço é produzir bolas brancas. Isso está claro? Bolas brancas, não vermelhas. Entendem que há 2 vasos aqui, que são retangulares. Que um é maior que o outro. Entendem? Seu serviço vai ser segurar o vaso maior pelo lado maior. Derramar desse número de centímetros no vaso menor desde o canto, para produzir o material. Entendem que mantive isso no mesmo plano? Entendem a gravidade? Gravidade é o nosso funcionamento. Então não balançam,
não o inclinam de lado, mesmo no mesmo plano. Todas essas regras tolas são parte de procedimentos padrão de operação de qualquer sistema que não tenha adotado método de qualidade. O problema das bolas vermelhas imita como as organizações são dirigidas e os trabalhadores dispostos aprendem rápido. É estatisticamente improvável que este trabalhador só tire bolas brancas, mas em 1000 experimentos um trabalhador disposto nunca tirou só bolas brancas em 50 tentativas. Só uma vez um trabalhador disposto tirou mais de 18 bolas vermelhas. A probabilidade é que a cada vez sejam apanhadas de 1 a 18 bolas vermelhas. Um estatístico pode calcular essas chances da mesma forma que pode calcular a chance de melhorar uma mão no pôquer. Mas o experimento da bola vermelha é quase hipnótico. Os trabalhadores tentam até o desespero, às vezes, não tirar bolas vermelhas. Um trabalhador disposto foi demitido quando tentou subornar os inspetores. Ele queria pagá-los em dólares americanos por uma boa contagem. Quando muitas bolas vermelhas aparecem, o Dr. Deming usava todas as técnicas aceitas de gerenciamento americano. Promoções e bônus para os melhores, ameaças e críticas para os piores. Eventualmente, ele demite os 3 piores trabalhadores e mantém a fábrica funcionando com os 3 melhores trabalhadores. Um procedimento padrão, mas isso não funciona. Os 3 melhores trabalhadores não podem vencer o sistema, como os 3 piores, mas tentam. Uma vez, no seminário, uma mulher chamada Anne foi selecionada entre os 3 melhores trabalhadores. Ela escreveu uma nota para mim. Quando eu era uma trabalhadora disposta da bola vermelha, aprendi mais do que teoria estatística. Eu sabia que o sistema não me deixaria atingir a meta, mas ainda sentia que podia. Eu queria, me esforcei tanto. Sentia responsabilidade. Sentia que outros dependiam de mim. Minha lógica e emoções conflitavam. Eu estava frustrada. A lógica dizia que era impossível obter o sucesso. As emoções diziam, eu devo tentar. Os trabalhadores dispostos sempre terminam frustrados. E o experimento da bola vermelha é só um jogo. O futuro de ninguém depende dele. O que o Dr. Deming queria era que as pessoas pensassem como é que as pessoas no mundo real devem se sentir quando seu pagamento e seus empregos dependem de um sistema que não funciona e que não temos o poder de mudar. Quão arrasado você vai ter de ser antes de parar de tentar e se tornar mais frustrado, irado e amargurado. O sistema das bolas vermelhas é estável do ponto de vista estatístico porque você é capaz de prever que cada vaso conterá de 1 a 18 bolas vermelhas. E, portanto, os trabalhadores nunca podem atingir a meta de tirar só bolas brancas. Não importa o quanto tentem, só bolas brancas pode se tornar possível se mudar e melhorar o sistema. Colocar os trabalhadores dispostos e seus melhores esforços sob condições rígidas que se conformam a procedimentos onde há ampla variedade de resultados de um trabalhador para o outro. O mesmo trabalhador em um dia pode percorrer o caminho do melhor trabalhador até o pior no dia seguinte. A variação vem do sistema. O sistema é responsabilidade da administração. As pessoas trabalham dentro do sistema. A administração é responsável pelo sistema. Sua performance foi execrável. Prossigam pelo 4º dia. E lembrem-se, esse pode ser seu último dia nesse emprego. Os trabalhadores dispostos foram prejudicados pelo sistema. Seu serviço era produzir bolas brancas. A empresa tinha um cliente para elas. A gerência tinha um preço fixo, sem saber o custo de produzi-las. Faliram. Poderiam ter aprendido algo. Após o 1º dia já havia alguma informação sobre o custo. Não houve tentativa de melhorar o material usado, era o mesmo todos os dias. Nenhuma melhoria. O serviço da gerência é melhorar o material usado, melhorá-lo.
O experimento da bola vermelha é uma demonstração tão clara do efeito do sistema nos trabalhadores que frequentemente convence as pessoas de que a filosofia Deming de gerenciamento está correta. Mas a questão então se torna: se isso está correto, como põe o sistema Deming para funcionar? Não é possível fechar seu negócio, estudar o sistema, treinar todo mundo e reabrir o negócio. Na verdade, se você pode arcar com isso, tem dinheiro demais nas mãos. Mas o que fazer? Fomos a Verney Labs, em Eno Spring, Ohio. A empresa tinha adotado o sistema de qualidade, mas teve que continuar a funcionar ao mesmo tempo. Queríamos saber como a empresa tinha feito isso. Acho que se você começar a entender o que Deming quer dizer, você tem de algum modo de gastar tempo em melhorar as coisas. Melhorias básicas e duradouras em sistemas e processos para que, pouco a pouco, em incrementos dia após dia, menos em menos tempo seja gasto em apagar incêndio, mais tempo em melhoria. Tem livros sobre combate a incêndios, fazer remendos, resolver problemas. Eles são bons? Claro que se deve apagar o fogo. Mas a administração que gasta muito tempo com isso nunca irá adiante. A coisa que a filosofia Deming faz para uma organização é que começa a mudar sua forma de pensar e a forma como faz negócios. Muda a forma como vê as coisas e muda a sua compreensão que se tem sobre os sistemas de processos funcionam e as formas como as pessoas se relacionam com esses sistemas e processos. Que muda a sua relação com seus clientes, que muda a sua relação com seus fornecedores, muda as relações que tem com os empregados. Por favor, entendam isso com clareza. Uma vez adotado o sistema Deming, com certeza nada irá ficar igual e toda a sua cultura corporativa irá mudar. Para melhor, é claro, mas toda mudança é difícil, não importa qual seja. Eu li um artigo numa revista há um ano atrás que dizia que as coisas que as pessoas mais temem são, em ordem, falar em público e qualquer tipo de mudança, para melhor ou pior, não importa. Tinham medo dela. Em um ponto, no começo, temi que meu relacionamento com Lloyd pudesse mudar para pior. E eu tive que perguntar a ele se aceitaria ancorar a série com um personagem de desenho. Lembram de Punk, o pinguim, desenhado por Oliphant? Fiquei meio surpresa quando ele disse que não achava nada ruim. É bem simples, já que eu escrevi o script eu podia controlar Punk, o que é mais do que jamais pude fazer com Linda Ellery. O problema veio da audiência, em particular aquelas pessoas que conheciam o Dr. Deming ou que tinham trabalhado com ele em pessoa. Elas consideravam um personagem de desenho um desrespeito, o que nem tinha nos ocorrido. Muitas pessoas gostam de Punk, então perguntamos ao Dr. Deming se ele achava que Punk era uma afronta. Ele disse que achava que 1% das pessoas que o conheciam achariam um desrespeito, mas ele tentava atingir aos outros 99%. Punk ficou e no segundo volume tivemos Punk entrevistando o Dr. Deming. O que um líder faz? O serviço de um líder é fazer as pessoas se sentirem importantes. Colocar cada uma numa função onde possam exercer e crescer. E ajudar todo mundo a crescer para melhorar. E como se faz isso? Primeiro tem que entender as metas da empresa, o que é que está tentando fazer, como o trabalho começa. O que fazemos? Por que é importante? Como isso afeta outras pessoas na empresa? Nosso trabalho é explicar essas coisas e um bom líder o faz. Para dar uma perspectiva histórica, a biblioteca e explicar como o Dr. Deming começou com a qualidade, voltamos a 1950 e ao que ele ensinou aos japoneses. Muito do que ele ensinou mudou desde então, mas não a ideia básica de um sistema, e não o fluxograma que mostra que qualquer operação é um sistema. Bom, dependendo do tamanho da tela da TV que está vendo, você pode ou não ser capaz de ler o fluxograma. De qualquer forma, há uma cópia no material que receberam. Para não falar em nosso novo livro, Pensando em Qualidade, onde falamos que ele estava todo dia no quadro que ele usava no Japão. Vou colocar no quadro esse fluxograma. Vou abreviá-lo. As coisas entram, o material rola. Uma parte dele vai para o fabricante. Ele é distribuído por pesquisa de cliente. Aliás, não para descobrir o que deu errado, mas para que todos tentem aprender o que
vai ajudar o cliente no futuro. E tentem ver o que vai ficar adiante do cliente, prender na compra. Então temos aqui em cima o projeto do produto e do serviço e o reprojeto. O que afeta os materiais e o projeto afetará os processos e afetará o produto. Esse fluxograma mostra a fabricação como um sistema, não apenas pedaços isolados. Temos que ver as coisas como um sistema. Se o fluxograma existe desde 1950, os 14 pontos foram desenvolvidos ao final dos anos 70, e as 4 partes do que o Dr. Deming chama conhecimento profundo não foram identificados até 1988, e somente porque Lloyd e eu insistimos que os definisse para nós. Ele ficava dizendo conhecimento profundo, mas não passava disso. Quando perguntávamos às pessoas que trabalhavam com ele o que conhecimento profundo significa, não sabia o que era. Lembro quando percebi que estávamos perdendo alguma coisa. No meio dos anos 80, estávamos todos reunidos na casa de Claire. Me lembro que insistia para que o Dr. Deming dissesse exatamente o que fazia diferença no Japão. Ele sempre resistiu a isso e respondia com coisas que nunca poderiam explicar o sucesso. Eu continuava perguntando. Por fim, ele bateu a mão na mesa e disse: um homem sozinho com conhecimento profundo. Eu soube de 2 coisas imediatamente. Uma, tínhamos definido o que era conhecimento profundo. 2, o Dr. Deming não sofria de baixa autoestima. Foi preciso mais de um ano para obter uma definição, mas ele finalmente explicou que o que ele chamava de conhecimento profundo envolvia apenas 4 coisas: uma série de sistemas, uma série de variação, uma série de conhecimento e psicologia. Primeiro estão os sistemas. Em um time de boliche, cada um joga sozinho. Por outro lado, em uma orquestra, tudo é interdependente. Eles trabalham juntos como um sistema. Eu diria que o grau de interdependência é provavelmente maior em uma empresa do que numa orquestra. Quanto maior a interdependência entre subprocessos, maior a necessidade de comunicação e cooperação. A tarefa da administração é otimizar o sistema. Um exemplo de um sistema bem otimizado é uma boa orquestra. O músico não está lá tocando solos como prima-donas. Para atrair o ouvinte, tem que ajudar uns aos outros. Em geral, não são os melhores músicos do país. Era parte de sua teoria que a cooperação era de importância vital, que a concorrência ajuda as pessoas na organização a reverem-se. Sua filosofia era que, trabalhando juntos, todo mundo pode ganhar e ninguém tem de perder. O sistema tem de ser organizado para tornar possível essa estreita cooperação. Veremos mais disso adiante, mas, por agora, vamos ficar com conhecimento profundo. A segunda parte é tão evidente que imaginamos por que alguém duvidou dela. Tudo o que diz é que há variação em tudo, inclusive nas pessoas. Você próprio sabe disso, sabe que tem dias bons e ruins, muitas vezes sem uma razão identificável. É a variação. Existem 2 causas. Causas comuns embutidas no sistema e causas que surgem do nada. A terceira parte da teoria do conhecimento profundo é a teoria do conhecimento. Ela diz como criamos conhecimento a partir de uma mistura de teorias e palpites com evidência. Temos conhecimento com o qual podemos prever o resultado de novas ações. Nossos planos dependem da previsão sobre a qual são baseados. Isso pode ser um pouco difícil de entender, porque muitos de nós não estamos acostumados a fazer planos com previsão. Planejamos ter uma pausa ao final desta hora, o que implica que não atrasaremos, que você ainda vai estar conosco e que não ficaremos perdidos no script. Entre outras coisas, é tudo previsão. A teoria da previsão ajuda a entender que gerenciamento em qualquer forma é previsão. Interpretação de dados de um experimento ou teste de qualquer tipo é previsão. O que vai acontecer na ocasião do próximo teste? Quando executar o teste de novo? A previsão depende do conhecimento do assunto. A experiência por si não nos ensina nada. É preciso estudá-la com a ajuda da teoria. Igualmente, um exemplo não ensina nada. Tem que estudá-lo com a ajuda da teoria. Caso contrário, é só copiar. E as pessoas têm problemas, imagino por quê. Porque não entenderam que era bom. Porque algo era ruim. Por fim, há a psicologia, que é bem simples. Quando estava na faculdade era chamada psicologia industrial.
e foi projetada para ensiná-lo a conseguir que pessoas mais ou menos normais fizessem o que tinham de fazer. A psicologia também pode nos ajudar a entender como as pessoas vão interagir com o sistema. Você também precisa de psicologia para projetar produtos e serviços de qualidade. O problema é que o mundo mudou, mas ainda estamos usando um sistema de recompensas que foi projetado para a produção em massa e é simplesmente errado na gerência de qualidade. Dr. Deming acreditava que estamos usando motivação externa que esmagam as motivações internas, com as quais todos nascemos. Isso é difícil das pessoas entenderem, porque diz que avaliações, classificações e competições para pagamento e promoção é errado. É com isso que estamos acostumados. Desde nosso primeiro dia na escola, competimos entre nós por medalhas, melhores notas, o melhor trabalho, prêmios para a melhor fantasia na festa de Halloween. E isso é um sistema de recompensas externas que continua em nossa vida adulta com pagamento por mérito, bônus e todo tipo de outras coisas projetadas com a melhor das intenções. O Dr. Deming dizia que quanto mais recompensas externas existem, mais provável é que esmaguem as motivações internas ao longo de nossas vidas. De novo, verão este quadro em suas apostilas. Vamos dar uma olhada. Tempo de vida. Qual é o título embaixo do título? O indivíduo é gradualmente arruinado durante seu tempo de vida pelo sistema dominante de recompensas. O indivíduo nasce com motivação, autoestima e dignidade intrínsecas. Ele herda alegria em trabalhar, em aprender. Esses atributos são intensos no início da vida, mas são gradualmente esmagados pelas forças da destruição. Temos que trazer de volta o indivíduo. Nós o arruinamos, o sufocamos, acorrentamos. Quais são as causas diretas? Notas na escola, atletismo na escola. Tenta massificar crianças. Elas não conseguem. Quem não ganha medalha chora. Porque alguém tem que ganhar. Porque alguém tem de ganhar. Esmagado aos 6 anos de idade. Esmagado. São as forças que esmagam o nosso povo. Esmague o povo e o que tem. Destrua o povo e o que tem. Foi isso que fizemos. Na América do Norte, do individualismo, tínhamos liberdade. Tínhamos uma chance de sucesso. Quase todo mundo trabalha duro e tem a habilidade de avançar. Tentar uma coisa, aprender outra se aquilo não funcionar, ter liberdade. A América do Norte do individualismo construiu a América do Norte. O que fizemos com o individualismo? Esmagamos? Temos que trazer o indivíduo de volta, voltar ao indivíduo. Não levem esse comentário muito longe. Dr. Deming acreditava em cooperação e esforço de equipe, mas queria que os indivíduos nessas equipes tivessem aquela forte motivação interna que ele acreditava que os primeiros colonos tinham. Que de fato ele tinha crescido no Wyoming no começo deste século. Pessoalmente, nunca estive certo que seu tipo de impulso individual e motivação fosse tão comum como ele pensava. Havia pouco nas técnicas modernas de gerenciamento da América que o Dr. Deming aprovava, porque podia demonstrar que não funcionavam. Ele odiava padrões de trabalho e cotas porque dizia: se você melhorar 5% este ano, por que exigir uma melhoria de 5%? Então deveria ter exigido no passado. Padrões de trabalho, ele acreditava, não significavam nada. Liderança, sim. Eis um outro gráfico que alguns não poderão ver, e não está nas apostilas. É sobre práticas falhas e corretas, e o próprio gráfico não é tão importante quanto o que o Dr. Deming diz. Quando os padrões do trabalho são substituídos por liderança competente, a qualidade e a produtividade sobem, e as pessoas ficam felizes. MBO, gerenciamento por números. Isso significa, faça-o. Uma empresa tem metas e visões. Um indivíduo tem metas, claro. Metas são melhoria, não atingir um número. Existem fatos na vida. Eu tenho 83. Isso não é MBO, é só um fato da vida. Outro exemplo, se não subirmos a produção de qualidade em 5%, até o final desse ano não estaremos aqui. Isso não é MBO. É um número, sim.
Se não fizermos, não estaremos aqui. Isso não é MBO. É a afirmação de um fato. O que devemos fazer, então? Vejam a direita melhorar o sistema. Para um estatístico, o Dr. Deming tinha um notável desprezo por certos números, porque ele dizia: os mais importantes são desconhecidos e imponderáveis. Quanto um cliente perdido custa? Essa era uma das coisas que ele dizia que pareciam absurdas, mas quando se pensava em suas questões, ele estava sempre certo. Por exemplo, ele insistia que se você coloca pessoas em competição entre si, elas não podem cooperar, e você sofre uma perda, quer saiba ou não. Isso pode passar desapercebido. Por exemplo, a perda que você sofre do chamado sistema de avaliação por pessoas em compartimentos. Seu departamento contábil tem um número para essas perdas, eles nem sabem que existem. As coisas que o Dr. Deming diz não são... A princípio podem parecer absurdas, mas fundamentalmente quando ele diz: não acha que devia tratar as pessoas com respeito e trabalhar mais próximo dos seus fornecedores e ter uma constância, um propósito para que as pessoas da empresa saibam para onde estão indo. Essas não são coisas tão estranhas. Sua ênfase na cooperação acima da competição é uma das coisas que as pessoas consideram estranhas, porque fomos ensinados a vida inteira que a competição desperta o melhor de nós. Na verdade, o que a competição faz é nos tornar desconfiados, isolados e até mesmo criminosos. A devoção americana à competição fez uma patinadora olímpica levar uma pancada no joelho, o que eu não chamaria exatamente de despertar o melhor de nós. Para discutir competição e cooperação, envolvemos o Dr. Deming em uma conversa com Alf Kahn, que agora já escreveu 2 livros sobre os problemas causados pela competição. Se eu estou trabalhando em uma fábrica concorrendo com outros, certamente não vou partilhar meus talentos. Isso seria loucura. Então a cooperação que leva à real produtividade é algo que não se pode obter em um sistema competitivo. Fazer bem e fazer melhor do que os outros são simplesmente ideias completamente diferentes. Vitória e excelência não são a mesma coisa. E à medida em que estou preocupado em ser o número 1, nessa medida não dou atenção à tarefa do momento. Se eu estou preocupado em derrotar todos os demais, em triunfar sobre os meus colaboradores em potencial, se eu começo a ver todos os demais como obstáculos do meu próprio sucesso, e essa é a conclusão lógica de um sistema competitivo, não estou focando no que deveria estar fazendo, não estou sendo criativo, não estou tendo um bom desempenho. Não queremos que pensem que se todo mundo cooperar, todos os problemas serão resolvidos por mágica. Eles não vão ser. Lembre-se do que o Dr. Deming disse no princípio. O problema está no topo, gerenciamento. A solução está no mesmo lugar. Só que desta vez não se chama gerenciamento, chama-se liderança. Um dos 14 pontos diz que você tem que trocar a supervisão pela liderança. São diferentes uma da outra. Um líder deve conhecer essas diferenças e usá-las para a otimização das habilidades de todo mundo e tendências. Você desenvolve um nível de paciência no aprendizado, porque compreende que há uma variação na organização, entende que as pessoas aprendem de formas diferentes e que estão em níveis diferentes, e que se você está tentando explicar algo e não está sendo entendido, acho que persistência é necessária e paciência. Se olharmos os japoneses, por exemplo, e vermos sua tradição de liderança, descobrimos que recua até Lao Tzu, 2.500 anos atrás, que era um filósofo taoísta chinês, que disse que o melhor de todos os líderes é o líder que ajuda as pessoas para que eventualmente não precisem dele. Acho que não há muito o que falar dessas questões. Indique uma. Fazer as pessoas pensar. Pensar por si. O melhor líder não fala muito. O que ele diz tem muito peso. E quando ele termina seu trabalho, as pessoas dizem: fizemos isso sozinhas. Liderança, cooperação, conhecimento profundo. Os 14 pontos de fluxograma são só o ponto de partida. Além de gerenciar seu sistema, é preciso estar ciente de sistemas maiores em que você opera, porque eles vão afetar o que você faz e como faz.
Para entender como os sistemas maiores afetam o que você faz em seu sistema menor, você tem de entender por que você faz o que você faz. Não é possível explicar o comportamento de um sistema pela análise. Você pode revisar a estrutura e dizer como ele funciona, mas não pode dizer por que funciona do jeito que funciona. Um simples exemplo é os ingleses que dirigem do outro lado da rua. O volante deles é do lado direito e o nosso do lado esquerdo. Bom, eu posso dar a você e a mecânicos de automóveis todos os carros ingleses e americanos que quiserem. E daí até o dia do juízo, nunca conseguirão explicar porque um dirige da direita e o outro dirige na esquerda. Porque a explicação nunca está dentro do sistema. Ela está fora. O sistema não pode entender a si mesmo. É isso que Baker diz na Ford Company. O sistema não pode entender a si mesmo. A questão é que para entender um sistema, você tem de ficar de fora e perguntar por quê. Lembre-se que a análise envolve desmontar coisas. Mas o que você precisa entender sobre um sistema é como as partes se encaixam. Mas isso requer síntese. Entender como você se encaixa no sistema expandido. Ademais, as pessoas dentro do sistema têm de entender como se encaixam naquele sistema, qual a importância do seu trabalho. Esse entendimento do lugar de cada um só se faz necessário nos últimos anos, mas se torna mais e mais necessário a cada desenvolvimento da tecnologia. Para ajudar as pessoas a entender como essa necessidade se desenvolveu, fizemos uma história mais ou menos breve do trabalho. Terminamos no Zytec Corporation, em Minnesota, mas não começamos lá. A América começou como nação de fazendeiros e rancheiros. Todo mundo trabalhava. E a filosofia mestra era: se você não trabalha, você não come. As crianças aprendiam a trabalhar olhando os pais. O gerenciamento era simples e direto. A industrialização dificultou isso muito pouco. Você ainda podia ver onde o trabalho era feito. E nos vilarejos todo mundo entendia que matérias-primas entravam numa ponta e saíam na outra como bens acabados. O gerente lá dentro ainda podia ver todo o processo. E se o gerenciamento não era tão simples quanto era na fazenda, ainda era direto. As corporações agora estão cada vez mais complexas e abstratas. A Zytec é o 6º maior fabricante do mundo de unidades de suprimento de força. Os aparelhos que convertem a corrente ordinária doméstica normal na corrente direta altamente regulada necessária a computadores, aparelhos médicos e equipamentos de telecomunicações. Eles variam em peso de meio a 100 quilos. Mas ao contrário da fazenda ou moinho, onde o que você fazia era óbvio, o trabalho feito aqui não é óbvio. Apenas algumas pessoas em toda a fábrica podem ver o processo inteiro, e ainda assim, ele pode não ser completado aqui. Nesse trabalho high-tech, a tolerância a erros fica menor quase que diariamente. Os clientes exigem maior qualidade e os governos impõem leis mais restritivas. Para os trabalhadores é muito mais difícil entender onde seu trabalho se encaixa, não apenas na fábrica, mas na sociedade também. O gerenciamento é muito mais complexo e difícil, e um dos novos trabalhos necessários é mostrar ao trabalhador onde nesse sistema ele ou ela se encaixam. O velho método de linha de montagem de fazer um serviço sem parar, sem ideia do que está sendo feito, não funciona no sistema de gerenciamento de qualidade. Você tem de saber para que seu trabalho é usado para contribuir com ideias para a sua equipe. Se não sabe o que está fazendo ou por quê, como pode fazer melhorias? Você deve ter notado que Claire e eu não usamos a frase programa de qualidade. Usávamos até que nos foi dito por Dan Howard, do Ministério da Marinha, que qualquer programa tem um fim. E a melhoria contínua é, por definição, perpétua. É vital que a alta administração saiba disso e o entenda, porque sem esse compromisso do topo, um sistema de gerência de qualidade não pode sobreviver. Ronald Smith, o presidente da Zytec, foi ainda mais firme em não usar a palavra programa. Não buscar um programa de qualidade é um estilo de vida, você tem de se comprometer com o estilo de vida, e não é para os de coração fraco, porque haverá muitos desvios e quedas pelo caminho. E você tem que se comprometer com a mudança e continuar a trilhar seu caminho, dia após dia após dia. A Zytec foi uma história interessante para nós, porque a empresa tinha usado o sistema Deming de gerenciamento para ganhar o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldry, e qualquer um que conheceu o Dr. Deming sabia que ele era contra aquele prêmio. Suponho que o jeito mais fácil de explicar sua oposição era o fato de que o Baldry envolvia excesso de medições e pouco gerenciamento. O que tornou possível a Zytec usar o sistema Deming para ganhar o prêmio Baldrige foi que o Dr. Deming não era consultor deles. Ele certamente iria desencorajá-los ou ordená-lo que não concorressem ao Baldrige.
Ele se opunha a qualquer sistema ou critério de prêmio que não se baseasse em uma filosofia central, que é uma teoria contra a qual tudo que se faz pode ser testada. Ele não ficou feliz quando viu no vídeo da Biblioteca Deming e no livro Pensando sobre Qualidade como os 14 pontos poderiam ser usados nos 7 critérios de Baldrige. Tivemos o cuidado de avisar que não se pode se preparar para ganhar o prêmio Baldrige. O que você deve fazer é transformar sua organização, adotar o sistema de gerenciamento Deming, trabalhar nele muito tempo para obter bons resultados e então concorrer ao Baldrige, se quiser. Mesmo que o Dr. Deming não estivesse satisfeito, não poderíamos fingir que o pessoal da Zytec não fez o que tinha feito. Queríamos contar às pessoas no livro, na biblioteca, em vídeo, como tinham feito. Um gerente deve ter um controle. E se você desiste do controle, poxa, isso é terrível. Tem de recuar, dar às pessoas a chance de errar. E não ficar aborrecido, mas ensiná-los para que na próxima possam tomar uma decisão melhor. Você começa a entender que o desafio do Dr. Deming a nós foi nos abrir a confiar nos empregados, a delegar, dar-lhes as melhores ferramentas, sair do caminho, ao invés de tentar microgerenciá-los, liderar, ao invés de tentar dirigir todo o comportamento deles, dar-lhes as ferramentas para trabalhar. É duro, é difícil mudar. E eu devia estar ajudando os outros, mas também tem problemas. Os gerentes médios parecem ser quem tem mais dificuldade em aceitar essa mudança de empoderar a força de trabalho, porque vem com uma erosão de sua autoridade. E toda a vida foram treinados para ir bater nas pessoas. Não quero desculpas, só faça a coisa. Vá lá e faça a coisa. E então você chega e diz, calma, calma, você vai ser treinador agora. Tem de treinar seu pessoal. Uma transição dura. Por que a alta administração da Zytec foi tão aberta conosco? Não só podemos falar com eles, mas falamos com vendedores, gerentes médios e trabalhadores de linha. Qualquer um que quisermos. Uma das coisas que aprendemos, que simplesmente nunca tínhamos pensado, foi que os trabalhadores de linha, lutando para aprender o sistema Deming, sentiam-se melhor consigo quando viam que seus chefes estavam lutando do mesmo jeito. Acho que era algum tipo de democracia da dificuldade. Seja o que for, as pessoas da Zytec em todos os níveis gostam do que está havendo. E se foi difícil de fazer, e foi, todos dizem que valeu a pena fazer. Nós avançamos muito. Ao começar, tínhamos umas 60 pessoas no departamento de qualidade. Estamos agora com 15. Dessas 50 ou 60 pessoas, cerca de 30 delas eram inspetores de linha. E foram os primeiros a sair. Os colocamos de volta na lei de manufatura, fazendo um trabalho com som de valor. E esse foi um grande marco em nossa jornada para implementar os 14 pontos de Deming. Nos disseram que faríamos nossa própria inspeção. E isso não era algo que costumávamos fazer. E se recebêssemos algo ruim, deveríamos dizer, ei, você me deu algo ruim aqui. E consertar nós mesmos, ao invés de ter alguém no final da linha dizendo, ei, isso está tudo ruim, vocês fizeram tudo errado. Quando dizemos que não está funcionando, eles sabem que não está mesmo. Temos responsabilidade e começa com autoridade sem microgerenciamento. Temos de assumir responsabilidade por nós mesmos. Tipo, sabe quando tem um adolescente correndo pela casa? Desse tipo. Então, para o gerente, muita pressão é removida, porque você não tem mais que ser o único a saber o melhor jeito, ou o jeito certo, ou o jeito mais eficiente. Você pode pedir a sua equipe para ajudá-lo. E volta ao que o Deming disse. Ponha todo mundo para trabalhar, para realizar a transformação. É algo perfeito para enxergar a imaginação. E ainda lutamos com todas essas coisas. É só uma questão de que nossa luta é muito menor do que costumava ser. Para haver menos luta, mas você ainda tem que se devotar a um entendimento mais profundo, a ser um aprendiz contínuo. O Ministério da Marinha, o maior usuário da Biblioteca Deming, treina cerca de 11 mil pessoas por ano no sistema de gerenciamento. E agora entende que treiná-los uma vez provavelmente não basta. Sabemos de nossos clientes que há mais informações em cada fita do que você pode extrair de uma só vez. Não porque somos muito geniais, mas porque quanto mais você aprende, mais consegue reconhecer quando vê de novo. Às vezes assistimos as primeiras fitas e, exceto pelo fato de que continuo ficando mais velho contra a minha vontade, ainda gostamos delas. A informação ainda é válida. Pensamos nisso porque, como vocês, fomos ensinados que tudo tem uma vida útil, tudo fica velho. Achamos que não. E chegamos a essa conclusão quando o Dr. Deming morreu há algum tempo atrás.
Não há dúvida de que ele está morto, mas sua filosofia não está. Filosofias tendem a durar muito tempo e achamos que a sua irá também. E, já que a sua filosofia é de contínua melhoria, achamos que seu sistema de gerenciamento melhorará. E essa é uma breve introdução à Biblioteca Deming. Ficamos por aqui. Voltaremos em breve. Até lá e muito obrigado. Veja também mais com nossos convidados e suas perguntas. O IDAC apreciaria a sua avaliação a respeito desse seminário. Por favor, envie seus comentários por fax para o número 061 321 7457. Repetindo, 061 321 7457. Este seminário é mostrado por satélite pela Rede Transporte.